Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Capítulo 1 aqui de 2 Coríntios, nós encontramos o apóstolo Paulo ainda afirmando a sua autoridade apostólica, mas deixando claro que não era segundo a carne que ele atuava. No versículo 17, deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou o que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Ou seja, não foi uma palavra dúbia, que deixasse eles na incerteza, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Então a pregação de Paulo foi afirmativa, e não foi balançando entre dois propósitos. Ele não tinha propósito de reinar sobre eles, ou de ser um tirano sobre eles, mas apenas de pregar o puro evangelho, a pura graça de Deus. E aqui então ele deixa claro isso, quando ele convoca Deus como testemunha, no versículo 18, assim como Deus é fiel. E mais uma vez ele vai falar também no versículo 23, invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Para nós entendermos isso, é preciso entender desde o começo desta primeira carta aos Coríntios, o estado ruim em que estava aquela assembleia. Naquela assembleia havia divisões, havia partidos, havia homens seguindo homens. Nós vemos lá no começo da carta, quando Paulo fala ainda sois carnais, leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque ainda sois carnais, e não suportariam alimento sólido. Porque eles estavam tomando partido. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou desse, eu sou daquele. Então não está. Então Paulo, e tinha ainda o caso do pecado, né? Aquele que dormia com a madrasta, e nós vamos, ao longo da carta, nós fomos vendo outros problemas, outros erros que estavam cometendo. A própria ceia do Senhor, Paulo fala que não era a ceia do Senhor que eles estavam celebrando, porque cada um passava na frente para comer, na frente do outro, e uns se embriagavam. Então era o que você pode imaginar de bagunça, de desordem, era Corinto. Era Corinto. Então ele não quis ir ter com eles, né? No versículo 23, invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma. Ou seja, as razões dele não ir, Deus conhecia no íntimo de Paulo. Porque se ele fosse, naquela confusão toda em que eles estavam, ele teria que lidar com aquilo. E ia soltar farpa para todo lado. Ele não queria deixar os irmãos em saia justa, né, em maus lençóis. Porque ele ia ter que falar, ele ia ter que apontar o dedo, ele ia ter que mostrar onde eles estavam se desviando da verdade. Ali já começava o desvio. Na segunda carta, nós vamos ver já um desvio maior, né? Na primeira carta já aparecia alguns indícios, mas na segunda nós vamos ver um desvio maior. E é sempre bom lembrar que as segundas cartas, nós temos 1 e 2 Coríntios, temos 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, 1 e 2 Pedro. Nós vamos encontrar que as segundas cartas, elas sempre são de declínio. Nas primeiras são instruções de como Deus gostaria que fosse. Na segunda, nós vemos como acabou ficando o testemunho de Deus. Isso é muito claro, principalmente em 2 Timóteo, que é uma carta que denuncia claramente o estado arruinado do testemunho cristão na terra. Então aqui
ele vai falar, porque todas quantas, no versículo 20, todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aqui então, Deus, em todas as promessas de Deus, nós vamos encontrar em Cristo o sim. São nele, em Cristo, sim, e por ele o amém. Então, a fé cristã, ela não é baseada em certezas, não é baseada em suposições, em coisas vagas, nem em curiosidades também, porque tem muitas perguntas que nós não temos respondidas, né? Uma pessoa hoje fez uma pergunta a respeito daquela ideia de que os aviões vão cair quando tiver o arrebatamento, que o piloto foi arrebatado, ou coisa assim. Mas nós não temos resposta para essas coisas. Ninguém sabe se vai ser assim. Então, a Bíblia não foi feita para a curiosidade humana, mas foi feita para nós termos uma certeza sempre absoluta de que o Senhor está no controle de tudo. Ele dá o sim para as coisas que são aprovadas por Ele. Ele dá um amém para aquelas coisas que Ele concorda com elas, porque elas vêm da sua mente, do seu coração, dos seus planos. E aqui então, quando ele no versículo 23, versículo 22, né? O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós fomos selados pelo Espírito. Pensa assim, uma fazenda, o fazendeiro tem o gado e ele tem que marcar o gado. Antigamente era com ferro quente, hoje tem marcação química, hoje tem aquelas código de barra na orelha, tem algumas coisas diferentes. Mas vamos pensar como é que era no antigamente, no tempo dos filmes de cowboy, né? O cara tem que deitar a vaca lá, o novilho no chão e pegar aquele ferro quente e marcar o couro do novilho. Aquele gado pertencia então àquele fazendeiro, àquela fazenda. Ele punha a marca da fazenda no seu gado, no seu boi, no seu novilho, ou na sua ovelha, ou qualquer que fosse. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados, nós somos marcados com o Espírito Santo. Agora, essa não é uma marca visível. Essa não é uma marca visível. Ninguém vai chegar a olhar assim você e falar assim, deixa eu ver, peraí. Estou vendo aqui a marca, você é cristão, né? Tem uma marca aí. Não, isso aí as religiões colocam, né? Põe lá uma roupa diferente para a pessoa que é cristã. Então ela tem que se vestir de uma tal maneira, camisa de manga comprida, colarinho fechado, não pode usar bermuda, não pode usar não sei o quê, porque não conhece o que é realmente a marca do cristão, não é uma marca exterior, é a marca interior. É como fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, quando fala da mulher cristã, ele não fala de uma marca exterior, ele fala de uma marca interior. Capítulo 3, 1 Pedro, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vista casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então é uma marca interna, é uma marca interior, que o Espírito Santo coloca lá. Agora, quando nós conhecemos um irmão em Cristo, nós nos encontramos com um irmão em Cristo que nós nunca vimos antes na vida, não demora muito para você perceber que está diante de um irmão em Cristo. Tem alguma coisa nessa pessoa que é diferente, tem alguma coisa que chama a atenção, até antes dele testemunhar que é um irmão em Cristo. Muitas vezes você vê evidências pela maneira dele,
pelas atitudes, pela compostura, mas é uma marca que o Espírito Santo coloca em nós. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.